Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Quem vai assistir gravado, eu sou Paloma Saldanha e tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre ChatGPT e práticas pedagógicas, na verdade, como é que a gente pode utilizar isso dentro de sala de aula, né? Eu tenho uma intimidade já com essa ideia de uso de tecnologias dentro de sala de aula, porque foi minha primeira sala de aula, na verdade, foi dentro de uma turma de pedagogia para falar sobre o uso de tecnologias digitais nas práticas pedagógicas, né? No uso, no processo de ensino e aprendizagem. Então isso já me acompanha desde a minha primeira turma. Dá um oi aqui para Simone, para o professor João Paulo, Farid. Então a ideia é que a gente hoje consiga conversar um pouquinho sobre esse uso do ChatGPT, né, que é uma ferramenta que está dando o que falar, que está trazendo para a gente muitas informações, na verdade, muita realidade do nível de tecnologia que a gente tem hoje, para a gente tentar entender como é que a gente pode utilizar isso, tá? Trouxe para vocês essa semana um exemplo de uso meu dentro da disciplina de laboratório civil na Universidade Católica de Pernambuco, que é nada mais, nada menos do que uma disciplina que vai trazer para a gente uma perspectiva de não só confecção, elaboração de peças processuais, mas também a questão da argumentação, da postura, da fala para o jurista, né? E aí eu trouxe esse exemplo para vocês da utilização reflexiva do ChatGPT dentro dessa sala de aula. Então eu vi que foi uma coisa que bombou, né? Todo mundo me perguntando várias coisas, pedindo para fazer, para dar mais dicas de como utilizar isso dentro de sala. Então eu já peço para vocês que estão aqui dentro, já envia bota aí um aviãozinho, já envia para alguém que tem interesse em entender como utilizar esse chat dentro da nossa sala de aula, não só por professores, mas também por estudantes, né? E aí eu convidei hoje, que inclusive já está aqui com a gente, convidei o nosso querido professor Dr. Hernandes Rodrigues, que está lá em Portugal. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui agora. Se eu consigo. Convidei já, tá, Hernandes? Se você chegou aí, vamos ver. Então a ideia é o seguinte, a gente tentar entender. Opa, chegou! Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia? Então, eu estava contando aqui que o meu primeiro contato, na verdade, com tecnologia e educação foi na primeira turma que eu tive lá na época da Nabuco, uma disciplina no curso de pedagogia, que foi exatamente o uso de tecnologia no processo de ensino e aprendizagem. Eu não sei se você lembra, né? Lembro. E de lá para cá a gente vem trabalhando isso aí dentro de direito, dentro de todos os cursos, né, Hernandes? Que Hernandes Sim, me sim. acompanha desde sempre, tá, gente? Eu não sei nem dizer desde quando. Mas eu vou deixar você falar um pouquinho para você dizer quem você é, para depois a gente começar a falar de fato Ah, aí do que a gente perfeito. veio falar. Perfeito. Paloma, boa noite a todos e todas que estão aqui assistindo a gente, né? Para mim é um prazer imenso estar aqui. Eu acho que essa já é a terceira vez que a gente conversa ao vivo, né, Paloma? E para mim sempre é um prazer. Cada vez com um ponto diferente, né? Um assunto diferente. E, assim, minha formação, né, na área administrativa, né, eu sou administrador de formação, mas eu navego pela educação há 12, 13 anos, mais ou menos. E eu tenho até uma amiga, né, que é comum a gente, né, a nossa amiga Catarina, que ela diz que eu sou o administrador mais pedagogo que ela conhece, né? Porque eu navego muito na área da educação e tecnologia, né? Aninha Abraminha entrou aqui, também acompanhou a gente lá na Buco, né? Boa noite. Então, eu navego muito pela educação, mas com o olhar da tecnologia e com o olhar da metodologia ativa, né? Eu digo que a gente não pode falar hoje de educação nesse contexto que a gente ainda sonha 4.0, mas que o mundo discute já 5.0, sem falar desses dois elementos, né? Então, eu acho que esse momento é muito oportuno. Paloma, parabéns aí por trazer esse ponto para a gente discutir e falar sobre isso que vive, né, no nosso dia a dia, né, que está aí na nossa mão, literalmente, que também está na nossa sala de aula, né? E o que é que a gente faz com isso, né, Paloma? Eu acho que é um tema muito, muito oportuno e atual, né, para a gente poder discutir um pouquinho. Então, sou eu, né? Estou aqui em Portugal, como a Paloma falou, vai fazer 10 meses que estou aqui, né? Vim para cá para estudar como melhorar o envolvimento do aluno na sala de aula, né? Então, o engajamento do aluno e sempre, né, com esse olhar de o que é que eu, professor, posso fazer para melhorar a aprendizagem do meu aluno, né? Então,
tem sido essa minha trajetória aqui também, né? Tá terminando uma etapa, mas outras continuam, estão surgindo aí e bora lá, o que eu puder contribuir, tô aqui. Ah, é isso mesmo. E a gente sempre falando sobre isso, né, Hernandes? Como você disse, você não é da pedagogia, da administração. Também não sou da pedagogia, sou do direito. Mas a pedagogia passa por nós. Sempre. Sempre. A educação sempre está com a gente, né? Então a gente se propôs, na verdade, eu queria, na hora em que veio essa utilização, né, do chat GPT e que todo mundo ficava me perguntando assim, como é que você está usando? O que é que você está fazendo? Porque sempre vem isso, né? Eu sou uma pessoa que Sim. não falo muito por aqui, mas estou colocando uma postagem ali ou outra, mas não falo muito. E aí, muita gente perguntando, Paloma, já viu como é que você vai fazer com seus alunos? E agora, como é que vai ser? Eu disse, calma, gente, calma, vê. Primeiro de tudo, a internet já existe desde sempre, né? Os alunos já copiavam e colavam coisas desde sempre. Paloma, E de uma... eu tava comentando isso hoje pela manhã, que na minha época de estudante de educação básica, não existia internet. Ah, A gente ia para a biblioteca, ler livros, pegar atlas, enciclopédia. E já tinha colega que copiava e apresentava como se fosse dele. Então não é a tecnologia que trouxe isso. exatamente. A gente precisa falar de caráter, né? Questões éticas aí envolvidas, que são muito mais pulsantes, digamos assim. Mas, Hernandes, então a ideia de hoje é a gente trazer aqui para o pessoal algumas sugestões, orientações. Eu não falo nem de dica, sabe? Porque a gente já estudou tanto nessa vida, porque a gente não consegue dar dica, a gente dá orientação mesmo. Então, uma orientação, tentar entender o que é inteligência artificial, mostrar o quanto a gente já utiliza isso, como já faz parte do nosso cotidiano. O que é esse chat GPT, né, que a gente tanto fala, que todo mundo tanto fala, que todo mundo está utilizando, às vezes sem nem saber utilizar de verdade. E como é que a gente pode utilizar isso dentro da educação? Seja como professor, professora, seja como estudante. Quais são, assim, as sugestões, as orientações que a gente precisa ter? E também, que ainda vai no bolo, inevitavelmente, é a questão ética, né? De como a gente acabou de tocar no assunto do copia e cola. É Né? É uma verdade. questão ética, é uma questão pessoal, ética, de caráter, inclusive. Né? Mas é isso. Então, eu já coloco para você, assim, a perspectiva de qual é o teu entendimento, o que é que você visualiza por inteligência artificial, para a gente ter uma premissa. Apesar de eu saber que é um conceito bem difícil, Sim. né? Existem vários autores que trazem isso, mas nenhum chega a concordar um com o outro. Inclusive, quando eu participei da audiência pública no Senado Federal sobre regulação da inteligência artificial, uma das coisas foi para a gente tentar dizer assim, ó, a gente vai precisar definir o que é inteligência artificial, conceituar o que é inteligência artificial ou não, porque até para regular a gente precisa entender o que é que a gente está É, regulando, é né? verdade. E aí eu deixo para você, o que é que você acha que é, o que é que você entende que talvez seja ou não, sei lá. Perfeito. Paloma, o termo, né, inteligência artificial não é novo, né? É um termo que já tem aí, quando a gente fala de tecnologia, né, tem que ter muito cuidado com essa temporalidade, né? O que que é novo, né? Uma coisa é dizer que a gente que tem um pouquinho mais de 40 é novo, né? Outra coisa é dizer que a inteligência artificial que tem aí 15, 20 anos, talvez, no nosso círculo, né, de interação, é nova, né? Então, é relativamente nova no contexto da sociedade, mas ela não é nova enquanto construção, né? Então ela já tem algum tempo aí da inteligência artificial. Eu estava lembrando hoje, Paloma, que em 2000, né? Eu acho que anos 2000, por aí, 2001, quer dizer, há cerca de 22 anos, né? Eu tinha um software instalado no computador chamado Via Voice. Uhum. E o Via Voice, ele era usado para a gente conversar com o Word, né? Então a gente ditava o texto, o Word copiava, né, aquilo que a gente ditava, funcionava bem em inglês, não funcionava tão bem em outros idiomas, mas a gente tinha que primeiro ter uma sessão de treinamento com o Via Voice. Então a gente tinha que ler 3 textos para o Via Voice, para ele reconhecer a nossa fonética, reconhecer a nossa articulação vocal. Depois ele ia reconhecendo as nossas palavras, né? E aí o Via Voice ia aprendendo com você. Isso já era inteligência artificial lá nos primórdios, né? E a gente hoje ainda se pergunta, né, como você mesmo coloca, que conceito é esse que a gente tem de inteligência artificial, né? Como é que a gente pode definir a inteligência artificial, né? Se a gente for de maneira bem não lapidada, né, a gente poderia dizer assim, é tudo aquilo que não é inteligência humana, né? Então, se não é inteligência humana, é uma inteligência de máquina, então o processador, a memória, tudo componente de máquina.
simulando um pensamento, simulando uma ação humana, a gente poderia dizer que é uma inteligência artificial, né? Então, se está de fato ali fazendo algo que eu poderia fazer, mas está fazendo por mim, e tem aí todos os requisitos de inteligência artificial, então funciona como uma rede neural, tem um trabalho de memória e recuperação, analisa um grande volume de dados, a gente está falando aí da inteligência artificial, né? Agora, como ela é aplicada, que é outra história, né, Paloma? Exatamente. E aí a gente pensar que não existe só um tipo de inteligência artificial, Isso. exatamente nesse ponto, como é que ela é aplicada. Se a gente tem um conjunto de algoritmos que vai trazer esse encaminhamento de uma ação específica, a gente precisa entender quais são esses tipos de inteligência artificial que existem para a gente. Então, vocês vão encontrar aí, gente, na literatura, várias classificações. E aí, o papel dessa live não é esse, tá? A Não. gente só conseguiu estabelecer aqui uma premissa, tá? Para que a gente possa dar continuidade e seguir com essa ideia de entender por que esse chat GPT está dando tanto o que falar e como é que a gente pode tirar proveito dele. Porque a ideia é essa, é utilizar a tecnologia Exato. como ferramenta, tá? Exato. Sempre tirando proveito e melhorando o que existe em nós, né? Assim, sabe, Paloma, o primeiro passo para conhecer o chat GPT, por exemplo, que a gente vai falar ainda mais sobre ele lá na frente, mas é já acessa o chat GPT e pergunta lá o que é inteligência artificial para ele. Já é a primeira missão. Entra lá no chat GPT e pergunta o que é inteligência artificial. Eu acho que vai dar vai abrir assim, um horizonte, sabe? Isso. Conceitual. Exatamente. Perfeito, perfeito. E aí, Hernandes, então eu sigo a conversa pensando assim, será que inteligência artificial não é uma coisa de hoje, como você falou, né? Então ela é uma coisa que já está sendo utilizada por nós em todos os pontos, em todos os campos, em todas as áreas ou não? O que é que tu acha disso? Todos ainda não, mas eu diria que em muitas áreas, né? A gente, por exemplo, hoje todo ou quase todo smartphone, né? Seja ele da Apple, seja ele do Google, seja ele de qual for operadora ou fabricante ou sistema operacional, ele tem um assistente de voz. Por exemplo, né? Na Apple você tem lá o Siri, né? E aí você pergunta. Quem nunca testou, pergunta uma piada lá pro Siri, diz assim, Siri, me conta uma piada. Às vezes não tem graça nenhuma, você vai rir do mesmo jeito, tá? Mas assim, isso já é inteligência artificial, já é ela conversando com você. Eu lembro que tem a Alexa, né? Que é aquele também assistente virtual da Amazon, e a Alexa, ela hoje é usada para tratamento de depressão. Ela é utilizada no acompanhamento de pessoas sozinhas. Então, por exemplo, aquele idoso, aquela idosa que vive muito sozinho, já conversa com a Alexa. A Alexa hoje já auxilia na aprendizagem do inglês, por exemplo. Inclusive, ela humilha muito quem está estudando, porque termina mostrando que a gente não está falando como deveria falar e ela fala mais corretinho que a gente. Mas, assim, tem muita coisa, Paloma, que está na nossa casa, que está na nossa mão, que é inteligência artificial, e a gente não se dá conta. Exatamente. Exatamente. Deixa eu só puxar uma pergunta que foi Vontade. feita aqui por uma colega que a gente tem em comum e a gente não sabia, que é Carla. Carla que Carla, trabalha na Carlinha, Telescope, Carla Alexandre, isso. exatamente. Carlinha perguntou aqui mais acima, dizendo assim, vocês se consideram early adopters, né? E aí a gente vai atrás, né? O que é um early adopters, né? Eu não sei se você se considera um, mas eu me considero no sentido de estou aberta à experimentação de novidades, né? Sim, Principalmente tecnológicas. sim. Né? Nesse mercado de inovação que a gente tem aí, que está aí disponível para a gente, eu me considero uma early adopter, ou então uma pessoa, trazendo para o português, né? Saindo aquela ideia do americanizado, eu me considero uma pessoa que está disponível, aberta, completamente aberta a experimentar novas formas de tecnologia, inovações, sem necessariamente ser tecnologia digital, mas também sendo Sim, tecnologia digital, e sim. por aí vai. E você, Ana? Assim, eu acho que eu sempre tentei, né? Eu não vou dizer que eu saí na frente, mas eu sempre tentei. Porque quando eu comecei com informática, né, que naquela época a gente chamava de computação, né, eu tinha 16 anos, né, e isso tem quase 30 anos, né? Então façam as contas, né? E na época, por exemplo, a gente não tinha computador em casa, porque não era uma coisa acessível a todo mundo, né? Então, eu sempre busquei, né? Eu acho que eu dizia em sala de aula, Paloma, há algum tempo, olha, você não tem condições de comprar, por exemplo, um iPhone, não precisa comprar não. Vai na loja onde ele está vendendo e usa ali, experimenta.
como é que abre a câmera, como é que usa, porque a gente, Paloma, que está na sala de aula, o nosso aluno vai perguntar, como é que faz isso? Não é que eu sou obrigado a saber, mas se eu souber, eu vou ajudar ainda mais, né? Então, no meu ponto de vista, a gente precisa ser. Se a gente não for early adopter, a gente começa a ficar um pouquinho para trás. A gente que é professor, a gente que está na sala de aula, porque a gente está aqui para contribuir com essa aprendizagem do nosso aluno, né? Então, eu diria que, sim, eu me considero, né? E eu tento ser, e eu quero ser ainda pelos próximos 30, 40, 50 anos pela frente. Dois inquietos, duas pessoas inquietas. Vocês estão conversando aqui agora com duas pessoas inquietas. E aí você falou lá em perguntar a própria inteligência artificial, em perguntar o próprio chat GPT, né? Colocar lá o que é inteligência artificial. E alguém aqui já fez isso, né? E botou aqui, ó. Engraçado, eu perguntei ao próprio chat GPT como utilizá-lo da melhor forma e ele respondeu bem direitinho. A ideia é essa, né? A gente tem uma utilização dessa ferramenta com uma linguagem muito parecida da nossa e a gente poder fazer com que essa ferramenta adquira o personagem na hora da escrita que a gente solicitar que ele faça. A ideia, pelo menos, é essa. Né? Então, antes que eu comece a falar sobre o que é ChatGPT e o que é que se faz, por que a gente fala tanto nele, tem aqui, ó, a Rafaela perguntou aqui, ó, eu tenho usado o ChatGPT para auxiliar nas minhas construções de texto e na correção da área do endomarketing. Não como um fim, só como uma ferramenta de ajuda da minha própria construção. Pronto. E com esse comentário de Rafaela, então a gente já começa. O que é ChatGPT e por que todo mundo está falando sobre isso? Rafinha, beijo, viu? Saudades de você. Na realidade, né, eu acho que tudo que é novidade, né, gera um temor, gera uma preocupação, gera um receio, né? E o ChatGPT, ele é uma ferramenta de inteligência artificial que ele constrói textos, né? E detalhe, tá? Em qualquer idioma. Então você pode perguntar como é que eu quero falar tal coisa em tal idioma e ele vai te dar lá o idioma. Então, o ChatGPT, ele tem um arcabouço muito bem construído de busca, é uma ferramenta de busca muito grande. Só que ele não só busca. A partir daquilo que ele encontra, ele vai tecendo um texto. Quais são os pontos de observação? Quando começou, né, há um mês e meio, 2 meses, quando começou esse boom, né, de todo mundo falar, questionar, perguntar sobre o ChatGPT, eu fui conversar com o ChatGPT, né? Deixa eu ver quem é essa criatura, eu quero conhecer um pouquinho mais. E eu comecei perguntando coisas que são da minha área de domínio de trabalho. E tem que ter muito cuidado, porque os conceitos são superficiais. Não é todo conceito que ele está bem estruturado dentro do ChatGPT. E nesse momento, eu fui questionando. Eu fiz, olha, mas o conceito não é esse, o conceito é esse. Por que você trouxe esse outro? E automaticamente ele diz, me desculpa, de fato eu errei, você está certo. Só que ele repete o meu conceito. Então ele assume que o que eu falei está certo. E eu poderia estar mentindo. Né? Então, um primeiro ponto aí para a gente discutir ética lá na frente, né? Eu poderia estar mentindo e ele assumiria como uma verdade, possivelmente. Só que ele trouxe um conceito bem embaralhado de uma pergunta que eu fiz. E eu disse, olha, mas está misturado, essa resposta não é disso. E aí ele coloca, desculpe-me, é que minha base de dados ela é até 2019. Olha só. Primeiro, o ChatGPT me diz que a base de dados dele só vai até 2019. Então, 2020, 21, 22 e já 23 está fora do contexto. Então, não adianta eu perguntar. Pouquinha coisa, né, no mundo, bem pouquinha coisa do 2020 pra cá. Pouquíssima. Então, assim, você vê que nesse primeiro momento já há uma defasagem na própria informação que ele traz. Né? Então, é uma primeira preocupação para a gente. Um segundo ponto é que se ele assume que o que eu falei é verdade, então, quais são as mentiras? Se tudo que eu falar para ele é uma verdade, né? Então, a gente tem muito cuidado. Agora, eu concordo com o que Rafa trouxe, tá? Quando você utiliza o ChatGPT para uma construção de texto que vai te ajudar no desenvolvimento de outras habilidades, por exemplo, domingo eu fui conversar novamente com o ChatGPT, né? Gente, não estou carente nem sozinho não, tá? É porque é interessante conversar com a inteligência artificial também. Aí eu fui conversar com ele, né? Ou ela, não sei ainda, não defini Ninguém qual que é o sabe gênero da... Não, sujeito, né? Quem é esse sujeito? não. E aí, na primeira pergunta, né, na primeira conversa, eu fiz assim, olha, eu queria uma poesia que usasse sol e lua. Parece brincadeira, Palma. Não demorou 30 segundos. Eu tinha uma poesia com 5 parágrafos de 5 linhas cada uma,
e utilizava muito bem uma construção a partir do Sol e da Lua. Aí eu fiz, deixa eu aprofundar a brincadeira, né? Então agora eu quero uma música que fale sobre emoções, sobre alegrias. Me dá uma música em inglês com estrofes, com toda aquela parte do refrão, toda a estrutura da música tinha nessa música. O que é que eu não fiz? Eu não fui procurar se ela já existe, tá? Isso eu não fiz. Mas me trouxe uma música. Então, nada vai garantir que um texto que eu venha produzir, algo que eu vá escrever, não tenha sido iniciado lá no ChatGPT. A questão é, a gente já encontra alunos utilizando o ChatGPT para construir seus TCCs, porque muitos dos professores não estão, ainda não estão familiarizados com a escrita do ChatGPT, porque, gente, é simples. A escrita ela é muito repetitiva. Então, você começa a ver que todo parágrafo tem a mesma estrutura. Isso. As palavras utilizadas são muito repetitivas. Então, você conhece o teu aluno, ele não fala daquele jeito, Daquela ele não escreve palavra, né? daquele jeito. Isso. Exatamente. Então, você sabe. Agora, tem como provar? Ainda não. Isso. Tem algumas ferramentas aí de inteligência artificial sendo desenvolvidas para lidar com o ChatGPT. Mas a gente tem muita coisa ainda aí para construir sobre isso, tá? Em verdade. Inclusive, aqui tem acho que é Ana Paula, eu acho que é Ana Paula, né, o nome, botou assim, eu tenho pensado muito como as inteligências artificiais podem reconfigurar nossos fazeres docentes, na medida em que podemos produzir potências outras de estar em sala de aula e outras formas de mediar uma aula. E aí junta com o que De Viltz, não sei qual o nome aqui, fala: o uso exagerado do ChatGPT por alunos para fins de trabalho, atividade, etc., pode ser prejudicial, se sim, como? Né? Eu vou juntar essas duas já para a gente entrar na aplicabilidade Claro, mesmo, sabe, claro. Hernandes? Eu utilizei, vou dar um exemplo meu, e aí você fala se está certo, se está errado, como é que poderia ser feito diferente e tal, não sei. Eu tenho uma aula de laboratório, inclusive foi uma postagem que eu coloquei aqui para vocês, que é uma aula de simulação jurídica, digamos assim. E um dos pontos é a gente aprender a redigir algumas peças jurídicas. E é aquilo que eu falei aqui no começo. Desde sempre, desde que mundo é mundo, a gente vai pegando o que outras pessoas fizeram e vai trazendo pra gente ou copiar aquilo ali, né, daquela questão ética, ou a gente aproveitar aquilo, entender aquilo e construir da nossa forma. Isso. Né? E aí, o que foi que eu fiz na sala? A aula era sobre notificação extrajudicial. Uma besteira que, se você quisesse fazer uma aula expositiva, você levaria 10 minutos e daria a aula e pronto, e acabou. E ninguém aprenderia nada, na verdade, né? Ninguém aprenderia nada. E o que foi que a gente fez? Vou explanar quais são os elementos, quais são os requisitos, quais são os itens, tudo que é necessário para a gente construir uma notificação extrajudicial. E, a partir disso, vocês vão construir uma notificação extrajudicial, tá certo? Tá certo. Explanei, organizei, fiz a estrutura no quadro, expliquei tudo direitinho. Na hora deles produzirem, qual foi a minha ideia? Ninguém vai fazer sozinho, ninguém vai fazer no papel, vai todo mundo para o quadro. Vamos para o quadro, eu quero todo mundo em pé, se divide em equipes, o quadro é enorme, dá para todo mundo, e eu quero que vocês utilizem o que eu trouxe para vocês, o que vocês já sabiam, e a troca que vocês vão fazer no momento da construção no quadro. E eles construíram. Levaram 35 minutos para redigir uma notificação extrajudicial que daria o quê? Uma página. Certo? Eu dei um caso e fizeram a redação. A redação não, a notificação. Quando terminou, a gente fez uma correção coletiva. Um grupo olhou do outro grupo, analisou o que é que está faltando, o que é que não está, o que é que poderia ser assim, assado. Ok. Chegamos a uma conclusão. O que eles não estavam esperando era que eu dissesse: agora peguem os celulares e vamos entrar no ChatGPT. Alguns disseram: como assim? A senhora vai liberar o uso disso aqui? Eu disse: não, a gente vai usar e vai aprender a usar isso aqui ao nosso favor. E outros disseram: o que é isso? Né? E aí a gente começou, eu disse: pronto, o mesmo caso que a gente trabalhou aqui na notificação extrajudicial, em que vocês produziram, a gente vai pedir para que o chat faça a notificação extrajudicial. Deem as coordenadas, dê o caminho para que aquilo ali seja feito, né? E aí, a ferramenta levou, o quê? 15 segundos. 30 no máximo, aquilo ali. Para fazer a notificação extrajudicial. E aí eles ficaram assim: hã? Como assim?
Aí eu disse, pronto, ninguém se abala, ninguém fica aí deslumbrado, porque isso é super normal. É a mesma coisa de vocês entrarem aqui no Google ou em qualquer outro buscador, buscar e fazer pesquisar por um modelo de uma Isso. petição ou de notificação extrajudicial e fazer igual, gente. É exatamente isso, só que você tem agora um algoritmo que está lhe obedecendo, né? Um cachorrinho para você chamar de seu. E aí, o que É um aconteceu? Tamagotchi. É o Tamagotchi, exatamente. Vamos agora tentar entender quais são as diferenças entre os produtos, o produto humano e o produto do chat. E eu quero que vocês façam essa comparação com um olhar crítico. O que é que tem em um que não tem no outro? O que é que eu posso aprimorar em um e o que é que eu posso aprimorar no outro? Porque nenhum dos dois está perfeito. E depois que vocês fizerem essa comparação, que aí ficou cada um no seu grupo fazendo, a gente vai debater essas comparações para a gente criar uma nova notificação extrajudicial a partir desse debate. Eu digo a você que foi uma das aulas mais divertidas que eu já tive, porque eu tive a certeza de que no final da aula eles sabiam fazer uma notificação extrajudicial de uma maneira assim maravilhosa e sem precisar buscar um modelo, sem precisar colocar no chat GPT e assim, sem inclusive questionar outra pessoa. Pega lá e faz, né? Eu acho Isso. que, eu acho que o caminho é esse, né? Reflexivo. É, Fale aí, tá? é isso. A Silvana, né, ela colocou aqui, se o saudades de você. Ela colocou como saber sobre direitos de propriedade no chat GPT. Risco de usar algo que tem restrições para a reprodução. E, continuando, né, a Rafinha diz assim, vi na TV uma discussão sobre isso, como a inteligência artificial pega informações do mundo, é possível que ela traga, que o que ela traga seja algo que alguém já fez. Por isso, acho que não devemos transferir a nossa responsabilidade. E Isso. aí, continuando nesses dois comentários, eu digo assim: primeiro, de fato, tudo que vem da internet está na internet. O que pode acontecer da inteligência artificial é ela mesclar coisas, que é muito mais perigoso, porque você deixa de saber qual é a fonte original de cada coisa, né? Então, você tem essa fragilidade, tá? Eu super concordo com o que o Paloma trouxe, eu acho que é assim que a gente deve utilizar. Por exemplo, eu trabalho em vários contextos, um deles é na área do marketing. Então, no marketing, eu posso tranquilamente utilizar o ChatGPT para propor ao aluno criar uma peça publicitária, criar um texto de uma campanha, para o ChatGPT auxiliar nessa construção. Mas depois esse aluno vai precisar confrontar, assim como o Paloma fez, essas ideias trazidas na inteligência artificial com aquilo que se adequa ao contexto dele de mercado. Já na educação, por exemplo, quando eu falo da educação no sentido de formação de professores, eu posso pensar como é que eu trabalho a formação de professores. Por exemplo, eu costumo escutar muito de professor dizendo assim, mas eu já ouvi falar sobre peer instruction, mas eu não sei utilizar. Pergunta lá na inteligência artificial, ela vai te dar um panorama. E aí você vai confrontar com aquilo que você já fez. E você começa a ter uma ideia de, opa, isso eu já conheço, isso eu não conheço, eu já usei assim, olha, o que eu usei foi um pouquinho diferente. Mas o importante é a gente perceber a tecnologia, principalmente o ChatGPT, como um recurso a mais de trabalho. Assim como eu tenho uma caneta, um livro e eu tenho um tablet, eu tenho uma inteligência artificial. E ela vai me auxiliar nessa dinâmica. Mas como a própria Rafa coloca na fala dela, eu não devo usar como o meu texto. Inclusive, teve um artigo, Paloma, que foi publicado finalzinho de dezembro, eu acho, nos Estados Unidos, que o coautor é o ChatGPT. Olha que interessante. O autor utiliza o texto do ChatGPT e coloca o ChatGPT como coautor. Então, você começa a personalizar. Porque agora eu Isso é tenho uma uma discussão séria, entidade. né? É uma discussão seríssima porque você começa a olhar para esse algoritmo como o que a gente chama dentro do direito, como um sujeito de direito. Isso, isso. E isso não é uma coisa que ainda está definida, determinada aqui no Brasil. Na verdade, Não. no mundo inteiro, né? A não ser que seja que a gente fala daquele robô Sofia, faz muito tempo que da Arábia Isso. Saudita, eu acho que tem, adquiriu personalidade. Inclusive, ela é uma robô, né? Uma feminina, digamos assim, que Sim. tem muito mais direito do que as mulheres na Isso. Arábia Saudita. Mas aqui no Brasil e no resto do mundo, a gente não tem essa perspectiva de utilizar o algoritmo, a inteligência artificial, um robozinho como um sujeito de direito. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Como você Isso. falou, a gente está falando de um banco de dados. Né? Um banco de dados com informação que, inclusive, pode ter textos nossos Sim. lá abastecendo e a gente nem sabe que está lá. Né? E pode dar essa resposta aí para vocês. Então, muito cuidado na hora de fazer a utilização. Eu sou completamente contra
colocar como coautor. Eu vou ser bem sincera, eu sou contra. Mas acho uma coisa assim, inovadora, né? Sim. Inovadora, mas eu não concordo muito, não. Eu acho assim, sabe, Paloma, bora lá. Pensando no nosso aluno vai construir lá seu TCC, né? Então, Isso. uma monografia, um artigo, uma dissertação, uma tese. Mas a fase inicial da escrita, ela é mais complexa, porque você tem que definir o teu problema de pesquisa, você Isso. muitas vezes se perde na construção do problema de pesquisa, você até tem aquilo claro na cabeça, mas quando você vai passar para o papel, parece que falta alguma coisa. Então você pode dizer assim, olha, eu tenho esses termos que eu preciso utilizar como um problema de pesquisa porque eu gosto dessa área, mas eu queria uma pergunta de pesquisa. Isso. Não quer dizer que a pergunta que a inteligência artificial vai dar é que você vai usar, mas ela pode te dar insights. Né? Então, se você utiliza a inteligência artificial como insights, ela é fantástica. Porque qual que é o diferencial da inteligência artificial para o humano? É que a gente conscientemente tem um limite de processamento. Então, Isso. conscientemente, você não consegue vasculhar toda a tua bagagem de experiência. Você não consegue. Agora, a inteligência ela faz isso nos dados. Então, ela consegue muito rápido calcular e pesquisar o que ela precisar. Então, o nível de insight trazido por uma inteligência artificial é muito maior. Se você pensar assim, por exemplo, vou fazer uma sessão de brainstorming. Qual que é o papel do brainstorming? Gerar ideias. Então, começa perguntando na inteligência artificial para que ela te dê algumas dicas e a partir dessas dicas você começa a discutir com o teu grupo. Olha, qual dessas ideias é mais adequada a esse problema, é mais adequada para a gente pensar numa solução, que caminho mais fácil a gente tomar, e esse mais fácil entre parênteses, né? Porque não é o que seja mais fácil, mas seja mais adequado, execuível para aquele momento, né? Mas eu vejo muito como um braço, sabe, Paloma? Eu acho que a gente, professor, o aluno, a sociedade de maneira geral, ela consegue utilizar de maneira eficiente a inteligência artificial, e nesse caso da gente aqui na fala, o ChatGPT, mas não se limitando só ao ChatGPT, para melhorar a sua qualidade de vida, né? E essa qualidade de vida, que é buscada ser melhorada a partir da inteligência artificial, é uma das premissas da sociedade 5.0. Então, quando você fala da sociedade 5.0, o papel é trazer a inteligência artificial junto com outros recursos tecnológicos para melhorar a nossa vida, né? Só que melhorar a nossa vida não é ser antiético, não é passar por cima da legislação, não é. É dentro desses limites éticos e jurídicos, o que é que eu consigo fazer, né? E aí eu super concordo com essas preocupações que nós temos sobre até onde, né, a gente deve ir com a inteligência artificial. Tem um movimento grande no mundo, né, começou semana passada, de tentar pausar a inteligência artificial por 6 meses, enquanto se criam mecanismos de regulação, de legalização, né, para conseguir não ter prejuízos. Eu não sei se esse é o melhor caminho, não sou da área, eu acho que isso é muito complicado para falar Até sobre isso. porque quem é que realmente vai parar, né? Não vai. E a gente tem muitas empresas no mundo, muitas startups, inclusive, que a vida delas depende da inteligência É o artificial, né? desenvolvimento, exatamente. Então, não é que eu esteja dizendo que tem que favorecer porque é uma startup, não é isso. É que eu tenho que entender que há um contexto social, econômico e político muito forte associado a essa construção da inteligência artificial. E eu tenho que ponderar tanto o meu uso como a minha restrição. Como é que eu vou restringir, né? Hoje eu fui perguntado, hoje não, ontem, eu fui perguntado por um colega e disse assim, ô Hernandes, como é que você vê, como é que você faz para o aluno na sala de aula, olha a pergunta, o aluno na sala de aula não usar o celular? Eu fiz, eu não faço, muito pelo contrário, eu faço que o aluno use o Use. celular. Aí É, o colega fica assim olhando pra minha cara e fez, eu não entendi. Eu fiz, veja, eu posso pedir para participar de um quiz, eu posso pedir para construir um mapa conceitual, eu posso pedir para fazer uma pesquisa, eu posso pedir para entrar num grupo na hora de WhatsApp e discutir com colegas que faltaram a aula naquele dia. Eu tenho tantas coisas que eu posso fazer e parecia que era novidade, sabe, Paloma? Então, se um recurso básico, que é o nosso celular, né, o nosso smartphone, ainda é questionado sobre como usar na sala de aula, imagina a inteligência artificial. exato. E aí eu fico pensando assim, quais são as outras possibilidades? O que é que mais a gente pode deixar aqui como orientação, assim, de utilização mesmo, sabe, Hernandes? Porque eu fico pensando assim, então a gente usa, eu também tenho essa coisa de promover o incentivo, né, ao Sim. uso, promover o uso do celular nas aulas
pesquisa jurisprudencial, vamos desenvolver um texto aqui agora, vamos compartilhar um documento. Ó, vou jogar agora aqui um formulário para vocês, vocês vão responder e a partir disso a gente vai gerar a aula da gente. Tem aqui uma pré-aula que eu aprendi com você, né? Tem aqui isso, tem um monte de coisa que eu aprendi com você, inclusive. E aí, como é que entra esse chat? Para além desse exemplo que eu dei da aula de laboratório, eu já utilizei também de outras formas, também com redação jurídica, né? Porque como é minha aula de direito, a gente sempre utiliza na redação jurídica. Mas eu também já utilizei para embasar uma pesquisa. Como assim? Para embasar não, né? Para facilitar uma pesquisa. Por exemplo, eu estou pesquisando agora sobre exatamente a regulação da inteligência artificial em um PIBIC que está voltado para a questão da criatividade, né? Da criação, na verdade, de uma inteligência artificial. Se é de autoria dela, ou se é de autoria quem desenvolveu, ou se não é de autoria de ninguém, de quem é essa autoria daí. Então, a minha parte é a parte da regulação da inteligência artificial. E aí eu disse, bom, algumas legislações eu já conheço, algumas regulamentações, diretrizes eu já conheço, porque eu já tenho dentro da minha pesquisa de tese, já faz parte do meu trabalho. Mas pode ser que existam milhares de outras que eu não conheço. Então, eu vou solicitar aqui que ele me traga uma lista dos últimos 10 anos que falem sobre diretrizes, regulações, regulamentações, legislações mundiais de inteligência artificial. Uma lista cronológica, né? Que traga lá, de forma muito objetiva, as diretrizes. E aí ele me trouxe as diretrizes. Veja a economia de tempo de eu ir atrás. Então, o que é que eu fiz? Peguei essa lista, sentei com minhas pibicanas e vamos agora saber o que é que tem de errado aqui nessa lista. Se existe ou não essa legislação, se está em vigência ou não, e o que é que a gente pode aproveitar. O que é que elas dizem? Porque como eu pedi uma coisa muito sintética, ele não trouxe o que é que dizia cada legislação. Trouxe só aquilo ali seco. Eu disse, não. Então, agora a gente vai atrás para saber o que é que de fato está falando cada regulamentação, diretriz, portaria, que ele trouxe um monte de coisa que a gente tem aqui nesse resultado. E veja como isso ajudou na pesquisa. Veja como isso faz com que a gente acelere e faz com que, inclusive, aumente a criticidade dos nossos alunos em relação ao que é apresentado para eles. Isso. A gente fala tanto de educação midiática, né, de fake news e por aí vai, que eu acho que incentivar esse tipo de uso reflexivo faz com que a gente aumente a produtividade, aumente o engajamento e ainda amadureça a criticidade dos nossos estudantes. Eu não sei se tu concorda. Concordo, e eu ainda vejo assim, sabe? Bora lá, pegar um exemplo bem prático que eu acho que conversa muito com esse teu exemplo. Eu não sei alemão, não sei. Não sei ler, não sei escrever, não sei falar alemão. Mas de repente eu sei que um determinado conceito que eu gosto de trabalhar nas minhas aulas surgiu na Alemanha. E talvez o meu entendimento não seja exatamente o entendimento que lá na Alemanha se tenha sobre o conteúdo. Então eu posso tranquilamente chegar no ChatGPT e perguntar, olha, qual que é o entendimento na Alemanha ou em alemão desse conteúdo? E, gente, sem brincadeira, vai trazer uma coisa que talvez não seja aquilo que você conhecia. Não quer dizer que estava errado. Quer dizer que pode ser um complemento. Né? Ou até mesmo uma contradição para você poder aprofundar essa pesquisa, você aprofundar essa discussão sobre determinado tema. Né? Eu acho que a gente, Paloma, consegue utilizar o ChatGPT também na vida pessoal, sabe? Por exemplo, imagina que agora eu estou aqui, sei lá, querendo ouvir um conselho, mas eu não sei a quem eu vou perguntar esse conselho, a quem eu vou pedir esse conselho. Não quer dizer que o ChatGPT vai dar um conselho maravilhoso, não, tá? Quer dizer que ele vai conseguir te trazer algumas palavras que talvez naquele momento você queria ouvir. Sabe quando você não quer um conselho, você só quer ouvir coisas boas? De repente, vai ser aquele momento. Não é que você vai seguir aquilo, mas é que aquilo vai, talvez, naquele momento, ser o teu acalento, ser o teu aconchego textual, se a gente pode dizer assim, tá? Sim. Mas tem que ter muito cuidado, né? A Aninha, né? Aninha, saudade de você. Ela coloca aqui, né? Precisamos falar sobre ética na pesquisa, né? Nominar os campos éticos, criar cultura ética em sala de aula, desde a primeira infância. Super concordo. E aí é por esse motivo que eu concordo que a gente não pode deixar privar, por exemplo, a criança da educação midiática, da educação por meio dessas tecnologias. Por mais que eu entenda que não é só esse o caminho que existe, nós temos diversos outros caminhos.
Mas a criança, ela já nasce num mundo hoje conectado, que o pai, a mãe, algum responsável joga na mão dela um equipamento conectado à internet para não se ocupar com a criança. E muitas vezes a criança não foi preparada para aquilo, né? Então, quando a gente fala nesse contexto da inteligência artificial, imagina o perigo, por exemplo, de uma criança de 7, 8 anos, ela ir conversar com a inteligência artificial sem ser orientada, sem ser acompanhada, né? E quando a gente parte para o campo da pesquisa, que é muito mais amplo, muito mais complexo, principalmente pelas correlações que a gente faz com as teorias já existentes, com os conceitos já existentes, eu tenho que ter muito cuidado, porque aquilo que está vindo na inteligência artificial pode ter dono, né? E ter dono e eu me apropriar daquela ideia como se fosse só do ChatGPT, né? Então, a gente tem muita coisa ainda para discutir. É recente, é novo, né? Tem gente que diz assim, é moda, daqui a pouco passa. Não passa, tá? Assim como a internet não passou, a web 2.0 não passou, a inteligência artificial também não passará. Ela continuará em nossas vidas. E eu acho que cada dia é mais profunda, de maneira mais consistente, tá? Hoje o ChatGPT tem falhas. Talvez daqui a um ano ele não tenha, porque ele vai se aprimorando, né? E E se a a gente está gente... aprimorando ele, né? Porque a partir do Isso. momento que a gente começa, tem a oportunidade lá de corrigir o que ele está colocando, de Isso. corrigir a informação, a gente está participando gratuitamente, inclusive, diga-se de passagem, Isso. do aprimoramento da ferramenta. E Exato. aí a gente já tem outro, a gente está falando do ChatGPT, um específico que todo mundo tem acesso, mas a gente já tem outro, né? Outra versão que está bem mais evoluída, que tem um banco de dados muito maior. A gente tem outras ferramentas, como você falou aqui, traz o Google, Microsoft e por aí Sim. vai, que tem toda a sua ferramenta também, que pode também ser utilizada nesse momento em sala de aula, fora de sala de aula, profissional, pessoal, mas que traga sempre um uso voltado à reflexão, uso reflexivo, a Isso. criticidade, para que a gente entenda que é só mais uma ferramenta que a gente está utilizando. Uma ferramenta massa, Sim. mas mais uma ferramenta, né? Paloma, um ponto que tem que ter, eu acho que precisa abrir os olhos da gente para tudo isso, é porque a gente ainda tem uma cultura, e eu falo cultura não é só Brasil não, tá? Eu acho que parte do mundo é assim. A gente tem uma cultura que fala de tecnologia para quem é da área de tecnologia, e na realidade não é mais. Tecnologia é da nossa vida, independente de qual seja a área. Então, eu preciso Contexto, né? entender. Pois é, exatamente. Eu preciso entender de tecnologia. Se eu for médico, se eu for advogado, se eu for administrador, se eu for pedagogo, se eu for professor da área de letras, química, física, eu tenho que entender de tecnologia. Se eu não entendo esse contexto, eu não consigo mais trabalhar com essa juventude que vai chegar nas nossas salas de aula. Então, é muito importante eu começar a quebrar esses paradigmas. Tecnologia não é de tecnologia só, é também. Mas tecnologia hoje é de qualquer área, né? Então, a gente precisa expandir isso para o nosso dia a dia, para o nosso contexto, sabe? Mesmo que eu não goste. Eu, infelizmente, Paloma, ainda encontro alguns colegas, e não estou aqui criticando, eu acho que cada um tem sua construção de vida, a gente entende isso, tá? Mas a gente encontra alguns colegas que dizem assim, eu sou avesso à tecnologia na sala de aula, eu acho que o aluno tem que aprender de maneira assim, porque eu aprendi assim, não sei quem aprendeu assim, ou a criança, ela não deve ter contato com tecnologia. Eu acho que esse não deve é muito forte, sabe? Eu acho que tem que ter com ponderação, com monitoramento, com cuidado, com formação, mas a gente não pode mais privar ninguém de tecnologia. E se você priva, como é que esse teu aluno hoje vai chegar no ensino superior para lidar na área jurídica, que está cada dia mais tecnológica, se não entender o que é uma inteligência artificial? Exato. E aí é muito bom a gente pensar na tecnologia como um contexto mesmo, né? Pensar não, absorver essa ideia, né? Porque Isso. já me disseram assim, vamos fazer um curso específico de direito digital. E eu disse, não, gente, direito digital, primeiro que não existe essa palavra direito digital. É uma palavra mercadológica, criaram para que a gente Sim. pudesse vender alguma coisa, né? Então, o que a gente precisa pensar é no digital. Digital é o quê? É um contexto. Então, todas as disciplinas de um curso de direito precisa ter a abrangência do contexto Sim. digital. Se eu vou falar de família, de tributo, de trabalho, de constitucional, de penal, tudo eu tenho que falar do ponto de vista digital também, porque é um contexto, há uma simbiose hoje em Sim. dia, né? Tem essa mistura, eles estão entrelaçados, a gente não pode deixar de pensar nisso. E aí eu penso sempre assim, o que é que eu tenho então que fazer enquanto professora
para estar atualizada e tentar trazer isso para dentro da sala de aula e fazer com que a minha aula ela tenha aquela pegada muito mais de aprendizagem do que necessariamente de ensino, né? E como é que eu vou utilizar essa ferramenta? Então, aqui a gente já conseguiu dar alguns exemplos do que é que a gente pode fazer como estudante, como professor, na vida pessoal também. Eu vou só resgatar para a gente conseguir dar mais sugestões. Então, a gente trouxe a ideia de utilizar de forma comparativa um texto humano com um texto criado pelo ChatGPT, comparar para ver o que é que tem de diferença e gerar um novo produto a partir disso. A gente trouxe a ideia de utilizar para facilitar a pesquisa, né, de fazer uma listagem de itens específicos para a sua pesquisa e você conferir ainda assim o que é que trouxe como resultado. A gente trouxe... O que mais que a gente trouxe? Já me perdi aqui. A gente falou sobre a questão de, por exemplo, trazer insights, produzir insights, de possibilitar que você crie ideias a partir daquilo, né? Isso. Iniciar parágrafos, né? Para a gente iniciar um parágrafo com aquela determinada ideia que a gente não está conseguindo desentranhar assim da cabeça. O que mais que a gente pode fazer com o ChatGPT? Eu, como professora, eu estou numa fase em que eu estou tentando verificar se ela me dá um plano de aula maravilhoso. Perfeito. Porque é um pezinho, né? Uma coisinha assim que a gente fica. A gente tem que entregar o plano de ensino, a gente tem que entregar o plano de aula. Será que rola fazer isso? Será que não rola? E aí eu testei também. E é interessante, porque aí você coloca o que você quer, quais são as metodologias que você quer utilizar para aquele determinado conteúdo. Então, eu acho que isso também é uma ideia interessante da gente trabalhar. Mas também com a perspectiva de receber o produto, vamos analisar o que é que dá para fazer dentro do seu contexto, da sua realidade. E o que é que existe de não viável ali, porque pode ser que também tenha um erro que você trouxe aqui pra gente, né? O que mais? E além disso, Paloma, a gente entender que por mais que a inteligência artificial ela traga algum conceito, primeiro, que a gente sabe que conceito tem vários de diversas coisas, né? Então, se eu na prática já não posso me respaldar em um único conceito, eu preciso confrontar conceitos para criar um meu entendimento. A mesma coisa com o ChatGPT. Eu não posso entender que aquele texto ali é um texto fidedigno, verdadeiro, 100%. Eu tenho que entender que é um norte, é uma luz, é um caminho que ele me mostra, mas que eu preciso ampliar, né? Então, sempre tomar o ChatGPT como um elemento que te ajuda e não como o teu produto final, né? Eu acho que foi Rafa que falou isso logo lá no início da nossa conversa, né? Não pode ser como um produto final, né? Quando você fala do plano de ensino, por exemplo, né, um plano de aula, acho fantástico ele poder permitir a gente, porque a gente está na correria tão grande no dia a dia que nosso cérebro trava às vezes. Você está com a ideia fresquinha do que você quer fazer, mas quando você vai colocar no planejamento, você diz, pronto, faltou alguma coisa. Tem uma vírgula fora do lugar que eu não estou conseguindo encontrar onde é que está essa vírgula. O ChatGPT pode te auxiliar a encontrar essa vírgula, tá? E eu acho que é muito importante, tá? Agora, Paloma, só para a gente poder ampliar um pouquinho, para quem tiver curiosidade aí depois, não fiquem presos só ao ChatGPT, tá? Já tem outras ferramentas que fazem algo parecido, mas que não é só na construção do texto. Tem outras ferramentas também que possibilitam a gente aprender. Por exemplo, o Duolingo, ele tem uma base de inteligência artificial. O Khan Academy, ele tem uma base de inteligência artificial. Então, são dois... Pois é. São dois recursos que já têm a inteligência ali por trás. Ah, mas eu não quero. Eu vou conversar com minha Alexa, eu vou conversar com o meu Google, eu vou conversar com o meu Siri. Ótimo, vai conversar. Pede uma piada, pede para cantar uma música, pede para localizar. Eles já fazem isso. E já é uma inteligência artificial. Inclusive, para quem tem um dia muito sobrecarregado, que se chateia muito fácil, que perde a paciência com facilidade, quer brigar, quer discutir, vai discutir com a inteligência artificial. Ela não vai te xingar de volta. Ajuda muito, Paloma. Eu já fiz isso com a Siri e ajuda, tá? Eu fiz isso, sério? Passa. Você pode esculhambar. Primeiro, quando você esculhambar com ela, ela vai te chamar a atenção. Vai dizer que as palavras não são bonitas e que você não deveria dizer aquilo. E você ri. Então, mesmo você com raiva, ela vai fazer você rir. Sim. E você pode ir conversando com a inteligência artificial, que ela vai começar assim, ó, a te mostrar outro horizonte.
tá? Então, é muito importante, você poder também xingar, tá? Xingue. Pode xingar, pode desabafar, chora a inteligência artificial, porque ela não vai te julgar. Ela não vai te julgar, ela vai ser totalmente democrática nesse E momento nem e ela vai ali. Não vai fofocar para ninguém. Não vai ser aquela pessoa que quando você terminar de falar, vai pegar o telefone e vai dizer, olha, adivinha quem veio aqui. Ela não faz isso, tá? Então pode usar, eu acho que é um bom recurso. boa. Boa. Hernandes, e como é que tá, assim, você está em Portugal, como é que tá essa aceitação em relação às IAs generativas, né, que a gente chama de IA generativa? Como é que tá isso aí? Paloma, a gente tem que primeiro trazer alguns contextos daqui de Uhum. Portugal, tá? Eu, de fato, não sei se o contexto de outros países da Europa são muito próximos do de Portugal. Uhum. Mas em Portugal ainda há uma resistência muito grande no uso de tecnologia em sala de aula. E, por incrível que pareça, Paloma, os estudantes na casa dos 20 anos que estão fazendo, por exemplo, um curso técnico ou iniciando uma faculdade, em sua maioria, não sabem usar recursos como o Google para fazer trabalho colaborativo. Não sabem, tá? Então, não sabem usar um Google Drive, não sabem usar um Google Docs de maneira geral. Você vai encontrar um ou outro que sabe, mas não é a prática. Ainda é preferível um trabalho presencial, manual e trabalho em grupo é feito em grupo no momento do que o grupo está junto, sabe? Não é como nós temos construído aí no Brasil. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Segundo ponto, partindo desse olhar, há uma discussão muito de receio, de como é que eu proíbo, como é que eu elimino, como é que eu retiro, como é que eu não uso, como é que eu fiscalizo o que o meu aluno está fazendo, no lugar de entender que eu tenho que fiscalizar, mas a partir do uso e não da proibição. Isso. Então, como é que eu possibilito o uso consciente? Né? Não é proibido. É igual a droga. Né? Isso. Tem vários contextos, né, de droga, eu não vou aqui, não é minha área, tá? Mas o que a gente percebe muitas vezes é que quando aquilo é muito proibido, também é muito desejado. E aí você termina tendo um problema, um conflito ético aí no meio. Quando aquilo não é tão proibido, também não é tão desejado porque é comum. Então, quando você tem um uso de tecnologia na sala de aula e que você faz o teu aluno entender como usa aquilo e você traz de repente um chat GPT, vai ser muito mais fácil o aluno entender como ser ético do que eu proibir, ele usa nos bastidores e me apresenta como se fosse ele que tivesse feito, né? Então, aqui a realidade é essa, tá? A gente não tem ainda uma abertura como se tem em alguns lugares no Brasil. A gente tem ainda uma rejeição muito grande. Entendi. Acho que faz parte da essência do país mesmo, né? Que tem uma bagagem mais tradicional. Olhando do ponto de vista jurídico mesmo, dos programas de pós-graduação, daí a pegada é essa mesmo, é um tradicionalismo bem forte. Mas E ao mesmo tempo, Paloma, você se surpreende, porque, por exemplo, quando eu estava aí no Brasil, eu fiz a avaliação do MEC de uma instituição de ensino de um curso de gestão financeira. E minha crítica como avaliador é que não tinha nada, por exemplo, de criptomoedas, não tinha nada de blockchain no curso de gestão financeira. será? Enquanto aqui, o Tem. que mais tem é curso da área de tecnologia. Então, olha, chove curso de inteligência artificial, chove curso de blockchain, curso de criptomoedas. Mas não tem isso na prática, na vida das pessoas. Entendi. Então é como se fosse uma conservação do que a gente chama de humano, uma preservação humana, né? Isso, E por uma aí. resistência maior do uso da tecnologia para que não haja essa substituição, digamos assim, né? Isso. Eu acho que é por aí, realmente. É interessante. É uma coisa interessante. Inclusive, eu trouxe algo nesse sentido da minha tese, mas um pouco mais disruptiva, digamos assim. Essa palavra está até fora de moda, mas nesse sentido, de pegar o judiciário e entender quais são os caminhos dentro do judiciário que eu já posso utilizar uma inteligência artificial tranquilamente, porque já Sim. existe alguns sistemas para isso. E no final das contas eu entendi que o primeiro grau de jurisdição, que é a base, já podia, da área civil, já podia ser toda substituída, né? Meu orientador quase que me matava. E ele disse, mas e aí? Eu fiz, então, o ponto da tese é eu propor uma permanência humana em algum espaço do judiciário. É Porque se a verdade. gente levar em consideração, veja que não tinha chat GPT na época. Se a gente levar em consideração que o desenvolvimento tecnológico ele é acelerado e é considerado muito mais do que exponencial, né? Tá aí sem, inclusive, a gente mensurar, eu não tenho o que falar em deixar de utilizar, mas sim tentar entender como eu vou utilizar da melhor forma
e tentar encaixar qual vai ser a minha permanência enquanto ser humano. Aquilo ali. E o que é que me faz ser humano, na verdade, né? No final das contas, a tecnologia serve para isso também. O que é ser humano e o que é que me faz na essência. Meu amigo, tem mais alguma orientação que você queira deixar para o uso do chat GPT? Eu acho que o primeiro é perder medo, Paloma. Perder medo. O ChatGPT não vai morder, o ChatGPT não vai arrancar pedaço de ninguém, então é perder medo. É entrar lá, é usar, é testar, é conversar. Agora, consciente que aquilo é uma coleta de dados do que tem na internet. Ponto. O que você vai fazer com isso é que vai dizer que ética você tem com o uso daquela informação. Né? Então, eu acho que essa seria a principal dica, orientação, sugestão, ou como a gente queira chamar. Exatamente. E aí, só pegando esse finalzinho aqui que o Marcos colocou, essa conservação pode estar associada diretamente à faixa etária da população e pode estar refletindo diretamente nos jovens. Eu acho que isso é em relação a Portugal, né? Isso. Mas eu vou falar em relação ao Brasil, tá? Aqui a gente teve recentemente, agora com o novo governo, a Política Nacional de Educação Digital. E eu acho que puxa muito isso, está sendo discutida ainda, rebatida para lá e para cá e tal. Mas acho que puxa muito isso que a gente está conversando sobre o uso, como é que isso vai ser colocado nas escolas, como é que os professores vão ter acesso a esse tipo de capacidade, de habilidade, competência, como é que as famílias vão recepcionar isso, porque é um contexto. Né? A gente, na placa-mãe, a gente fala de um tripé que sustenta essa perspectiva de uso da tecnologia, que é família, escola e comunidade. Eu não tenho como trabalhar só na escola se chegando em casa a família não consegue dar conta. E eu não tenho como trabalhar escola e família se essa família, se a escola está introduzindo uma comunidade que não consegue dar conta. Isso. Né? É e aí a Política Nacional da Educação Digital, ela traz exatamente 4 ou são 5 eixos, não lembro aqui agora exatamente, que traz a inclusão digital, que traz a pesquisa e desenvolvimento em tecnologia, traz a capacitação profissional de pessoas em idade ativa para serem colocadas no mercado de trabalho com capacidades para o uso de tecnologia e traz a ideia da educação digital escolar, que é o que a gente trabalha na placa-mãe. Né? Que a gente capacitar estudantes e professores, mas também levar essa perspectiva da escola, comunidade e família como um conjunto ideal para a gente poder formar realmente essa base, que é futura, por óbvio, é para uma questão de longo prazo, médio e longo prazo, para a gente ter uma cultura digital saudável, para a gente ter uma cultura de proteção de dados, para a gente ter uma cultura de ética, uso ético das tecnologias, para a gente falar de um desenvolvimento para o futuro, de uma forma saudável. Eu acho que a palavra saudável acho que é bem característica para isso e consegue abranger todas as etapas, né? Isso é verdade. Tá virada aqui. Aninha, pegando essa fala que a Aninha trouxe aí, eu diria que essa fala de Ana também responde um pouco da pergunta que o Marcos fez. Aqui em Portugal, e se estende para toda a Europa de maneira geral, você tem um cuidado com a vida humana e pessoal muito forte, tá? Apesar de Portugal ser o país que mais trabalha, que mais tem burnout na União Europeia, Portugal ganha em relação à União Europeia de burnout, de quantidade de horas trabalhadas por dia. Você também tem, ao mesmo tempo, a preocupação da família com o cuidado, com o lazer, com a cultura. E você vê isso muito forte aqui. Tanto que é engraçado que as pessoas largam, né, saem do trabalho às 17 ou 18 horas e elas saem desesperadas, correndo escadaria de metrô, pegando o primeiro que aparece, porque elas querem viver o resto do dia em família, com a vida delas. Então tem uma preocupação muito forte. Igualzinho. Passou o horário de trabalho, ninguém vai ver o WhatsApp, ninguém vai ver a mensagem que você manda, porque o mais importante é isso que a minha traz, é cuidar do humano, que é a essência da sociedade 5.0, né? Do conceito, né? Não da prática, do conceito, né? De você, de fato, trazer esse humano para ser destaque, para ser a realidade. Então, você começa a ter, sim, um pouco mais de atenção. Olha, tem tanta área de lazer aqui que é incrível. Incrível como ela é bem utilizada. Você chega às 6, 7 da noite, que aqui ainda é claro, né? É gente mais gente nos parques, nas praças, tomando um sol, sentado, porque tem esse cuidado com a qualidade de vida que a gente, infelizmente, por diversos fatores sociais, culturais, políticos, econômicos no Brasil, a gente ainda não consegue ter. Tá? Mas isso aqui é muito forte. E é isso que faz com que a criança ou adolescente se afaste mais da tecnologia.
porque eles têm outros atrativos. É óbvio que você vai ver o uso do TikTok muito forte, é óbvio que você vai ver o uso do Instagram ainda muito forte, você vai ver adolescentes com videogame, óbvio, mas tem uma ponderação maior dessa convivência com a humanidade e com o ambiente, sabe? Com o bem-estar social, ambiental e tudo aquilo que a gente pode fazer de melhor. É isso. Então a gente finaliza por hoje, mas finaliza por hoje, né? E o tema a gente não conseguiu finalizar, foram só uns momentos aqui para vocês entenderem um pouquinho de como pode ser utilizado, de alguns sites para fazerem artigos científicos, para escreverem TCCs, que eu acho que gera muito TCC da conversa que a gente teve aqui. E para vocês entenderem como pode utilizar de forma saudável isso aí. Qualquer dúvida, podem procurar Hernandes, que ele super vai resolver isso. Ou o ChatGPT. Né? Super vai resolver isso para vocês. Que vocês sejam muito bem-vindos e bem-vindas sempre aqui em nossos perfis, tá? Para procurar e para perguntar e para questionar e para pedir live, para pedir post, para pedir tudo, que aí, à medida que a gente vai trabalhando, vai trazendo dentro do nosso tempo, dentro da nossa qualidade de vida, a gente vai trazendo aqui para vocês. E sempre que puder, a gente vai mostrar também o nosso uso das nossas tecnologias dentro de sala de aula. Tá certo? Então, meu amigo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Aí já deve ser o quê? Meia-noite agora. Meia-noite. Pronto, meia-noite. Vá-se embora dormir, descansar, viu? Vou terminar a minha tacinha de vinho aqui, vou me embora também descansar. E é isso. Obrigada. Perfeito. Obrigado, Paloma. Obrigado por tudo. Tchau, gente. Até outra hora. Beijo, Aninha. Tchau, Marco. Tchau, Cio.